Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta. Mais uma vez, Senhor, sua graça me basta, Senhor, sua presença me sustenta. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre, seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor, sua graça me basta, Senhor, sua presença me sustenta. Mais uma vez, Senhor, sua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei. Ó Deus, a tua palavra diz que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Amém. Pai, em nome de Jesus, que cada família, ó Deus, que está neste momento louvando o Senhor, recebendo, ó Deus, em tua casa a tua presença, Amém, Deus, em Aleluia, Espírito. Deus, em nome de Jesus, mova os nossos corações, Amém, ó Deus, a te glorificar a cada dia mais e mais. Amém, Pois ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ó Deus, a tua promessa, nós não temeremos mal nenhum. Amém, Ó Deus, em nome de Jesus, receba, Deus, esse louvor, receba essa adoração. Amém. Receba, ó Deus, na tua presença. Amém, Nos colocamos no teu altar. Amém. Deus, perdoa os nossos pecados. Sim, Senhor. Deus, lava o nosso coração, nos purifica. E Amém. deixa-nos, ó Deus, alvos mais brancos como Amém. neve. Em nome de Jesus. Que pagaste o preço, ó Deus, por nós naquela cruz. O teu sangue foi derramado. Nós te pedimos, ó Pai, Amém. esteja conosco, nos guiando nos teus caminhos. Amém. Porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor,
Senhor e Salvador. Que essa verdade seja verdade, ó Deus, escancarada nos nossos corações, no nosso testemunho de vida, para somente te glorificar. Amém. Nós te adoramos e nós rendemos graças a Ti, no nome santo, digno e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Louvado seja Deus. Amados, eu quero convidá-los para lermos juntos a palavra do nosso Deus que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Esse texto e essa passagem, na verdade, faz parte de um contexto histórico, quando o apóstolo Paulo, depois de ter completado as suas viagens missionárias, que foram 3 viagens missionárias, e o apóstolo então foi preso na cidade de Jerusalém. Depois ele foi levado para Cesareia e foi colocado perante o governador. E o apóstolo então, ele fez uma apelação, e ele, como cidadão romano, ele tinha esse direito. Ele apelou a sua causa para César. Em outras palavras, ele reivindicou ser julgado pelo imperador. Imperador, conforme sabemos, César estava em Roma. O apóstolo Paulo, então, ele foi atendido nesta apelação, e ele foi, então, junto com outros prisioneiros, colocado em um navio que direcionava a capital do império. Paulo havia sido colocado ali, junto com outros prisioneiros, e, na verdade, aquela viagem foi uma viagem extremamente difícil. Então, a mensagem que Deus tem para o seu coração, para o meu coração, para o nosso coração nesta noite, está baseado em alguns acontecimentos do decorrer dessa viagem de Paulo a Roma, como prisioneiro, para ser levado e apresentado diante do imperador. Então, Atos 27, do versículo 21 ao versículo 26, é o texto que eu quero ler, e onde nós extrairemos a mensagem de Deus para a nossa vida. Se você puder ler comigo, leiamos, a partir do versículo 21 do capítulo 27 de Atos. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Porquanto o Senhor estende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Até aqui oremos. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra e ministra ao nosso coração no poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs, nesses dias de tantos desafios e oportunidades para a Igreja de Cristo, nada é mais importante do que se voltar à mais básica das disciplinas espirituais. Nesses dias difíceis em que estamos vivendo, e os filhos e filhas de Deus não estão isentos às dificuldades, aflições e tribulações,
nós precisamos mais do que nunca da mais básica disciplina espiritual. O que é essa disciplina espiritual? Uma fé que se ancora em Deus. Nunca se exigiu de crianças, de adolescentes, de jovens, de casais, de famílias, de homens e mulheres comprometidos com Deus e com a verdade dele. Nunca se exigiu uma fé que esteja ancorada em Deus, como os dias atuais têm exigido de nós. Nós vivemos uma situação ímpar, nós vivemos um contexto recente, nunca vivenciado pela igreja de Deus, pelo povo de Deus, nunca vivenciado na história recente das nações e na história recente das nossas vidas. Portanto, esse texto traz para nós um grande desafio, para que tenhamos a nossa fé ancorada, fundamentada tão somente em Deus. Eu já tracei, na introdução aqui, parte do relato que faz parte do contexto desse texto, mas eu quero prosseguir então, dizendo e reafirmando que depois de apelar para ser julgado por César, em Cesareia, Paulo então foi colocado em um navio em direção a Roma, uma viagem de aproximadamente 3.200 quilômetros via mar. Para evitar os mares abertos, o navio seguiu pela costa, ou seja, a costa da Ásia. Em Mirra, Paulo foi colocado em outro navio rumo à Itália. Com dificuldade, o navio chegou em Quinido, Creta, e depois ao porto chamado Bons Portos. Era para que o conselho de Paulo foi para que o navio não saísse daquele lugar. Contudo, o comandante preferiu, ou melhor, o responsável o centurião responsável por levar os prisioneiros preferiu ouvir o comandante do navio e o piloto do navio. Então, não deram ouvidos ao conselho do apóstolo Paulo, que eles não deveriam partir daquele lugar. Então, não daram ouvido, eles partiram. E o que aconteceu? A próxima parada era em Fenice, mas o navio foi acometido por um tufão, ou seja, um furacão de vento que, contornando a ilha de Cauda, o navio ficou à deriva durante 2 semanas. E o apóstolo Paulo relata aqui, o relato bíblico é que eles ficaram 2 semanas sem ver a luz do sol. 2 semanas sem ver o sol, em meio àquela tão grande tempestade que, ao nosso ver, durou aproximadamente 2 semanas. E vamos entender que os navios naquela época não tinham bússolas. Os navios eram guiados durante o dia pela direção do sol e durante a noite pelas estrelas. Daí, amados, aquela viagem se tornou o quê? Uma viagem de grande tribulação. O navio ficou à deriva durante 2 semanas, até que o navio veio a naufragar próximo à ilha de Malta. E foi exatamente em meio às aflições daquela viagem, das duras condições impostas pelas 2 semanas, a deriva e por fim o naufrágio, que Paulo, esse homem de Deus, de fato e de verdade, ele pôde demonstrar que a sua fé estava ancorada tão somente em Deus. O que Deus quer para a minha vida, o que Deus tem para a sua vida, o que Deus quer para os nossos filhos, o que Deus quer para o nosso casamento, o que Deus quer para a nossa família, o que Deus quer para a igreja dele, o que Deus quer e tem preparado para o povo dele, é que sejamos encontrados ancorados e que a nossa fé esteja ancorada, fundamentada tão somente em Deus.
para que possamos resistir todos os ataques, para que possamos resistir todas as intempéries, para que possamos resistir o dia mau. E é sobre isso que eu quero compartilhar. Eu quero falar exatamente da importância de uma fé que se ancora tão somente em Deus. E em primeiro lugar, amados, precisamos estar conscientes de que uma fé que se ancora em Deus, ela terá sempre uma palavra de esperança, mesmo em meio ao mais profundo desespero. Uma fé ancorada em Deus terá sempre uma palavra de esperança, mesmo em meio à mais grande tempestade, mesmo em meio ao maior furacão, mesmo em meio à maior dificuldade. Uma fé ancorada em Deus terá sempre uma palavra de esperança. É disso que nós precisamos. É disso que o mundo precisa, é disso que os nossos filhos, é disso que os casais, que os casamentos, que as famílias, que jovens, crianças, adolescentes, todos nós, é disso que precisamos. E a nossa fé esteja ancorada tão somente em Deus, que a nossa esperança esteja tão somente em Deus. Amados, então, veja bem, nunca esqueça dessa missão. Uma fé que se ancora em Deus terá sempre uma palavra de esperança em meio ao desespero. Quando nós olhamos aqui para o texto e quando nós olhamos para a nossa vida, para as nossas experiências, nós percebemos que o desespero debilita a mente, o desespero debilita a alma, o desespero debilita o coração, o desespero debilita o corpo humano. No desespero, a pessoa perde o apetite, no desespero, a pessoa perde a fome, no desespero, a pessoa perde o raciocínio e até mesmo a capacidade de reagir. Amados, o desespero fez que o desespero fez que a tripulação e os passageiros daquele navio ficassem, ou seja, aquele longo período sem se alimentar, e eles então esperavam a qualquer momento a morte. Durante 14 dias, durante 2 semanas, sem ver a luz do sol, em meio àquele furacão, em meio à tempestade, todos que estavam naquele navio perderam a esperança, menos o apóstolo Paulo. Eles tinham ficado então muito tempo, um longo período sem se alimentar. Eles já tinham desistido da vida. Eles esperavam tão somente a qualquer momento a morte. Além do que, amados, de tudo isso, era impossível cozinhar, em meio àquele furacão, em meio àquela forte tempestade que assolava o navio e que assolava o mar. E possivelmente também era impossível cozinhar porque os alimentos foram deteriorados pela água do mar. E foi exatamente nessas circunstâncias de desalento que Paulo ficou em pé e se dirigiu a todos que estavam naquele navio essas palavras. Eu quero que você leia comigo aí o versículo 21 e 22 de Atos 27. Leiamos juntos. Diz aqui: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, em meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas já agora, preste atenção nesse termo, mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós,
mas somente o navio. Amados, aquele que tem uma fé e aquela que tem uma fé ancorada em Deus, terá sempre uma palavra de esperança, mesmo em meio ao maior desespero. Paulo disse: mas agora, já vos aconselho, bom ânimo. Ou seja, tenham ânimo, não se desesperem, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Pode ser o navio vai perder, mas nenhuma vida se perderá, somente o navio. Amados, uma fé que se ancora em Deus terá sempre uma palavra de esperança, mesmo em meio à mais dura, à mais terrível aflição. Segunda coisa, segunda lição que nós podemos tirar aqui desta palavra é que uma fé que se ancora em Deus terá sempre uma palavra centrada em Deus. Uma palavra cristocêntrica. Não uma palavra antropocêntrica. Não uma palavra centrada no homem. Não uma palavra centrada no relativismo. Não uma palavra centrada no achismo. Não uma palavra centrada no nosso pensamento, nas nossas concepções humanas, mas aquele que tem uma fé e aquela que tem uma fé ancorada em Deus terá sempre uma palavra centrada em Deus. Paulo não se gaba da sua força pessoal, mas em Jesus, que lhe dá forças para suportar. Ele sabe que terá de testificar de Jesus em Roma. O Senhor já havia dito isso a ele, lá em Atos 23, 11. Quando numa noite de aflição, de angústia, o Senhor tinha dito a Paulo que convinha que ele fosse até a Roma para testificar, para testemunhar aquela gente do Evangelho de Jesus Cristo. A certeza desse homem de Deus não foi uma certeza, digamos assim, relâmpago, mas era uma certeza que já estava fundamentada na palavra de Deus e uma certeza também fundamentada e centrada em Deus. Amados, olha comigo, olhemos aí os versículos 23 e 24. Olha o que acontece. Olha o que o apóstolo diz: porque esta mesma noite, ou seja, naquela noite, porque nesta mesma noite quem? Um anjo de Deus, olha só, amados, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Paulo aqui não teve um sonho, conforme muitos afirmam que tiveram. Paulo aqui não tem uma visão, mas Paulo diz: o anjo do Senhor esta noite esteve comigo. Dá para entender, irmãos? Um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Um dos pressupostos básicos para quem deseja viver uma vida séria com Deus, precisa saber quem é Deus e precisa saber quem Ele é. Ou quem é Deus, Precisamos saber quem é Deus e precisamos saber quem nós somos. Sabe por quê, amados? Sabe o que eu tenho entendido? É que nós fazemos aquilo que somos, aquilo que nós fazemos continuamente. Então, é muito importante que nós saibamos
o nosso Deus e quem nós somos. Olha o que o apóstolo então diz. Esse texto é lindo, é maravilhoso, porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou. O apóstolo sabia quem era Deus e sabia quem ele era, né? Quem ele, apóstolo, era, quem ele, o homem Paulo, era. Um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Olha o versículo 24, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Mas uma coisa maravilhosa aqui, o centurião pensava que guardava todos os prisioneiros ali. O piloto do navio pensava que o navio estava, na verdade, dependia de suas próprias mãos. O comandante do navio achava, o capitão do navio, o comandante achava que ele que era o cara. Mas Deus coloca o servo dele para dizer, né, que na verdade quem estava no comando daquele navio não era o piloto, não era o comandante, quem comandava de fato não era o centurião, mas era o Senhor, Deus soberano, o Deus que Paulo servia. Entendemos? Não é maravilhoso? Paulo então afirma aos homens que havia recebido uma mensagem vindo do anjo de Deus, garantindo que a vida deles seria poupada, mas que o navio não. O apóstolo aproveita toda a oportunidade de fazer as pessoas conhecerem e reconhecerem o seu Deus e a mensagem da verdade. Daí, amados, é lindo e maravilhoso, e não podemos esquecer da segunda lição. E uma fé centrada em Deus terá sempre uma palavra centrada em Deus. A primeira lição foi: e uma fé que se ancora em Deus terá sempre uma palavra de esperança, mesmo em meio ao desespero. Uma fé que se ancora em Deus terá sempre uma palavra centrada em Deus. Não pode ser diferente. Não será diferente. E a última lição que eu quero trazer desse texto aqui, para o nosso coração, para a nossa vida, para que nunca venhamos a nos esquecer, é que uma fé que se ancora em Deus falará abertamente desse Deus e da maneira correta de servir. Uma fé que se ancora em Deus falará abertamente, sem medo, sem receio, sem temor, desse Deus e da maneira correta de servir. É isso que o apóstolo Paulo faz aqui. Amados, Paulo deixa claro que pertence a Deus e que é servo de Deus e que ele sabe que está, o apóstolo aqui sabe que está falando com pagãos politeístas e em suas diferentes concepções religiosas e superstições. Paulo então procura corrigir a ideia pagã de que se uma pessoa serve a Deus, então Deus é obrigado a retribuir com favores. Infelizmente, como essa ideia que é pagã, que não é bíblica, está presente nos dias atuais. Como as pessoas nos nossos dias têm vivido enganados, pensando de que uma pessoa que serve a Deus, então Deus é obrigado a retribuir a ela com favores. Paulo então procura corrigir esse erro e ele mostra aos homens que o mais importante numa vida com Deus, o mais importante para quem de fato deseja viver na presença de Deus é viver pela fé. Esse pressuposto, esse princípio bíblico que a reforma protestante pôde resgatar, que o justo viverá pela fé, que fomos chamados a viver pela fé, e fé, amados, é crer, é confiar,
ainda que os olhos não podem ver, ainda que as nossas mãos possam apalpar. Fé, conforme uma definição que eu aprendi de alguém, fé é dar o passo seguinte, ainda que você não veja o degrau da escada. Paulo então procura, ele sabe que está falando a pagãos, ele procura então dissuadi-los a confiar e a viver pela fé. E Paulo então, amados, aqui nos versículos 25 e 26, ele diz assim: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Ele não viu, mas ele ouviu. Ele não viu Deus, mas o anjo de Deus veio e falou a ele da parte de Deus. Não foi um sonho, não foi uma visão, mas o anjo de Deus veio e falou, e ele creu pela fé. É assim que você irá vencer, é pela fé. Se queremos vencer, amados, os dias difíceis pelos quais temos passado, nós temos que ensinar as nossas crianças a caminhar pela fé. Nós temos que ensinar os nossos adolescentes, jovens, nós temos que dizer aos casais, aos jovens casais, aos casais experientes, nós temos que dizer aos anciãos, nós temos que dizer aos, aqueles mais experientes de vida, que não existe outra maneira senão viver pela fé. É pela fé. Amados, então, veja bem, a mensagem, o tema central dessa mensagem é uma fé que se ancora em Deus. E em primeiro lugar, vimos que uma fé que se ancora em Deus terá sempre uma palavra de esperança, mesmo em meio ao desespero. Em segundo lugar, uma fé que se ancora em Deus terá sempre uma palavra centrada em Deus. E por último, uma fé que se ancora em Deus falará abertamente desse Deus e da maneira correta de servir. É pela fé que o Senhor nos chamou. É pela fé que eu posso caminhar com Ele. Não é pelo que eu vejo, não é pelo que eu apalpo, não é pelo que eu tenho na minha conta bancária, não é pelo que eu consegui ajudar em toda a minha vida. Não é isso que define a minha caminhada com Deus. Não é o grau que eu consegui avançar na carreira acadêmica. Não é. É pela fé que nós iremos viver e vencer em Deus e com Deus. Portanto, em meio às aflições da viagem, duras condições impostas pelas 2 semanas à deriva e finalmente o naufrágio, Paulo demonstrou ser um homem cuja fé se ancorava em Deus. E quem conhece o final da história, o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, Paulo e todos eles chegam de fato a Roma conforme Deus havia dito, a Paulo é permitido alugar uma casa em Roma e ele viveu um tempo onde ele podia receber na sua casa todas as pessoas que desejavam ouvir, e que desejavam conhecer mais da palavra de Deus e dessa vida com Deus. Desejo do meu coração, meu desejo sincero é que esta palavra abençoe a sua vida, o seu coração, você que está nos assistindo, mesmo pelo Facebook, pelas redes sociais. Desejo do meu coração é que essa palavra caia no seu coração como uma semente fértil e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Pai, muito obrigado por esta palavra. Obrigado porque a tua palavra é verdadeira. Obrigado porque tudo quanto o Senhor tem dito se cumprirá em nossa vida.
Obrigado porque podemos confiar em Ti. Obrigado, Senhor, porque podemos viver uma fé que se ancora no Senhor. Nos ajude em nome de Jesus. Amém. Sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, tua mão me traz a tona para respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és em me guiar. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo.